Bom dia a todos, meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo védico e também psicanalista. Hoje mais um vídeo da série sobre Lagnesha. O vídeo de hoje, ascendente Leão, logo Lagnesha, o Sol. Lagnesha, Lagna pela astrologia védica é ascendente. Lagnesha é o planeta que rege o ascendente. Se o ascendente, casa 1, somos nós no mapa, casa 4 a mãe, casa 9 é o pai pela astrologia védica, casa 7 o marido, esposa, casa 6 os funcionários e tudo bem, a casa 1 somos nós. Bem, se a casa 1 somos nós, o planeta que rege a casa 1 vai estar em algum lugar. Esse algum lugar, ele é um lugar de foco da sua vida, ao longo da sua jornada. Claro que os lugares, os pontos de direção do seu mapa, eles têm alguns pontos. Claro que a leitura total do mapa ela é muito mais clara e muito mais precisa. Mas o seu Lagnesha, o planeta aonde o planeta regente do teu ascendente, o Lagnesha, aonde ele estiver, ele vai indicar um direcionamento para a sua vida. Tá? E para os ascendentes em Leão, eu vou dizer um aspecto muito poderoso. Se ele estiver numa determinada casa, eu vou dizer a casa, vai ter um Raja Yoga. Raja Yoga é um aspecto de notoriedade, de destaque social, tá? De muita potência. Eu vou dizer isso para vocês. Bem, vamos lá. Duas coisas, dois convites. O primeiro convite é para vocês utilizarem um sistema de casas, signos inteiros. Tem vários sistemas de casa. Tá? Aqui no Brasil se utiliza muito o sistema Plácidos. Tá? Lembrando que esse sistema Plácidos, vocês sabem que o tamanho das casas, eles são diferentes. Você tem a história dos signos interceptados, aquela coisa toda. E o sistema de casa signos inteiros, ele não tem esse problema. Ele vai facilitar a vida de vocês. São 12 casas de mesmo tamanho, e claro, 12 signos, 12 casas. Todas as casas de mesmo tamanho, cada signo uma casa, e acabou. Se você identifica qual é o signo que está na sua casa 1, você já sabe quais são todos os signos das outras casas. Se a sua casa 1 é Leão, você sabe que a sua casa 2 vai ser Virgem, a sua casa 3 vai ser Libra, que a sua casa 7 é Aquário. Então tudo que tiver em Aquário no seu mapa, para você que tem na casa 1 Leão, tudo que tiver, tanto a 29 graus de Aquário, a 1 grau de Aquário, tudo vai ser casa 7. Tudo que tiver em Libra, para vocês que têm Leão na casa 1, tudo em Libra vai ser casa 3. Por quê? Todas as 12 casas têm o mesmo tamanho, tá? E cada casa um signo, tá? Então facilita a vida de vocês. Vocês querem utilizar o sistema Plácido? Beleza, mas para acompanhar esse vídeo, eu peço que vocês utilizem o sistema de signos inteiros, tá? Além disso, o outro convite é, utilizem o zodíaco sideral. O zodíaco sideral é uma base de cálculo diferente da base de cálculo que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Aqui no Brasil se utiliza o zodíaco tropical. O zodíaco tropical, ele vai te dar um resultado. O zodíaco sideral, ele vai dar um resultado que utiliza as casas, utiliza os signos, utiliza os planetas, mas o resultado é diferente. Então você vai ter dois mapas com resultados diferentes. Eles não são opositores, não há confronto. Apenas você vai ter um outro panorama sobre a sua vida, um outro viés, um outro ponto de vista. Você olha o Cristo Redentor por um ângulo. Todos os dias você vê ele. Eu convido a vocês, com a astrologia sideral, com a astrologia védica e o zodíaco sideral, a olhar, digamos assim, o Cristo Redentor por um outro ângulo. Vocês vão ver, agora eu convido vocês a olharem as costas do Cristo. Tá? Então, é um outro panorama, é o mesmo Cristo. O sistema de pesos nos Estados Unidos é Libra. Aqui no Brasil é quilo, né? São linguagens diferentes, mas estamos falando de um mesmo objeto. Então, panoramas diferentes. Isso só enriquece a análise que vocês vão fazer da vida de vocês, tá? Certos insights vocês vão conseguir, de repente, olhando pelo zodíaco tropical, né?
ou pelo zodíaco sideral. Então, agora, para acompanhar os meus vídeos, vocês precisam ter o mapa de vocês calculado por esse zodíaco sideral. 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral. Isso não é qualquer coisa. Tá? Então deixa de lado um pouquinho o mapa que vocês estão acostumados aqui tá? Vou dar um exemplo. Se você utiliza o zodíaco sideral, 4 de dezembro, o Sol percorre o signo de Escorpião e não o signo de Sagitário. E eu vou explicar por que essa diferença. O zodíaco sideral, o que importa é a posição dos planetas nas constelações, ou seja, nas estrelas fixas. As estrelas, essas estrelas fixas, elas compõem as constelações. Então você tem a constelação de Escorpião, que tem diversas estrelas. E dependendo da posição do Sol em relação a essas estrelas, a constelação, você vai saber em qual signo está. Então, se você olhar para o céu e você vê que o Sol está percorrendo na constelação de Escorpião, a gente sabe que o Sol está em Escorpião. Pelo zodíaco tropical, pouco importa as constelações. O que interessa para eles é as estações do ano, são os equinócios e os solstícios. Claro, sempre em relação ao hemisfério norte, tá? Então, sempre assim. Hemisfério norte, a gente sabe que 21 de março é o início da primavera, é o equinócio da primavera. Então, para eles, é signo de Áries, começou Áries. Um mês depois, é o início do signo de Touro. 2 meses depois do início da primavera, é o signo de Gêmeos, assim por diante. Então, é sempre em relação à posição do Sol e da Terra. Que a posição do Sol e da Terra é exatamente o que vai marcar as estações do ano. A inclinação da Terra, aí girando, a rotação, e aí o Sol que incide mais aqui, e aqui fica mais... A gente, né, vocês lembram disso. Então, é essa relação Sol e Terra que interessa para eles. Pouco importa as constelações. Tá? Então, se você tiver nesse panorama, você vai encontrar um posicionamento do Sol pelo zodíaco tropical. Aí, 4 de dezembro, o Sol para vocês, né, que utilizam o zodíaco tropical, ele vai estar o quê? No signo de Sagitário, o Sol. Mas para quem utiliza o sistema, o zodíaco sideral, o Sol vai estar passando pela constelação de Escorpião. Por isso que a gente diz que o Sol está em Escorpião dia 4 de dezembro. Se você pegar um telescópio, ele vai estar passando pela constelação de Escorpião. Outra coisa, as constelações, elas têm tamanhos diferentes. Se você pegar a constelação de Virgem, é enorme. Tá? Muito diferente, por exemplo, da constelação de Capricórnio. Mas o que é importante? Por conta das 12 luas novas que nós temos ao longo do período que o Sol percorre o cinturão zodiacal. O Sol, ele na verdade, não é o Sol que anda, tá? É o movimento aparente do Sol. Quem anda é a Terra. Então, imagina que você está dentro do metrô. Você está dentro do trem, tá? Aí você olha alguém do lado de fora, parado. Quando o metrô, o teu trem, ele sai, parece que a pessoa que está lá é que está andando. Mas quem está andando é o teu trem. Então por isso que é um movimento do Sol aparente, porque o Sol não vai andar. É a Terra. Então é a Terra que está. Mas como a gente está na Terra, parece que é o Sol que está andando. Mas não é o Sol. É a Terra. Bem, então o movimento aparente do Sol vai percorrer uma trajetória. Essa trajetória é chamada de cinturão zodiacal. Então, por conta das 12 luas novas, nós sabemos que são 12 signos. Olha só que interessante. Não são 13 signos, não. Não são 11. Por conta desse fator. E aí a gente entende por que nesse percurso que o Sol, percurso aparente do Sol, né, o cinturão zodiacal, ele é dividido em 12 partes iguais, onde cada parte é um signo. Então é como se o Sol fizesse esse trajeto. Então você olha para o céu, ele está
separado em 12 partes, 12 signos. Então, quando o Sol ele percorre aquele posicionamento, ele está ali passando, por exemplo, pelo signo de Escorpião. Ali você vai ter a constelação de Escorpião, mas às vezes você vai ter um pedacinho de uma outra constelação. O importante é você entender que aquele pedaço é o pedaço do signo de Escorpião. Então, o astrólogo ele não tem que ser um astrônomo. Ele tem que entender um pouco de astronomia, mas a astronomia ela tem uma linguagem e a astrologia é outra. A astrologia está num campo simbólico, uma outra relação. Isso é importante. Então, o astrólogo ele não tem que discutir com o astrônomo. São linguagens diferentes. Tá? Então, o que eu digo para vocês, tanto a astrologia utilizando o zodíaco sideral como o zodíaco tropical é uma relação mística, é uma relação simbólica, ela não é astronômica. Isso é importante. Não adianta vocês quererem utilizar a linguagem do astrônomo para pensar a astrologia, porque em algum momento vocês vão ver que, claro que eu estou falando aqui um pouco de astronomia também, mas é importante lembrar que essa divisão não existe para a astronomia. E essa divisão ela só ocorre por conta das 12 luas novas. Esse tempo que o Sol percorre, esses 12 meses, esse tempo que o Sol percorre, é que vocês precisam entender que nesse tempo há 12 divisões. Por conta desse fator da Lua. Então, isso não desmerece a astronomia, mas são linguagens diferentes. Então é idiota, é bobo ficar confrontando o zodíaco tropical com o zodíaco sideral. São convenções. A astrologia ela é uma tentativa de dar conta da complexidade humana. A complexidade dos acontecimentos. Que, em última instância, é um grande mistério para todo mundo. Então, é nessa tentativa que vão surgir as astrologias. A astrologia védica com seu sistema, aí você vai ter a astrologia medieval que vai trazer elementos, que vai não sei o quê, você vai... Né? Aí você tem a astrologia inca, maia, ou seja, é cada civilização, cada povo tentando dar conta da complexidade do mistério que é a existência humana e os acontecimentos que existem no universo. Então, isso é importante para vocês terem clareza. Porque aí vocês, ai meu Deus, então a astrologia não existe, porque eu vi um astrônomo falando, ai meu Deus, que coisa, mas as constelações são de tamanho diferente. Sim, elas são de tamanho diferente, mas todas elas, o importante é pensar o percurso desse movimento aparente do Sol, que na verdade é a Terra, que faz um certo movimento em volta do Sol. E esse movimento que a Terra faz, quando você está aqui, você olha o Sol, você está olhando um pedaço do céu aqui atrás, o cenário. Então você está aqui e o Sol está aqui. Quando você olha para cá, você está vendo um cenário todo. Então toda vez que você vem aqui, você está vendo um cenário no fundo. Esse cenário no fundo que você vê quando você está na Terra, nós aqui, esse cenário todo é o cinturão zodiacal. Esse pano de fundo do céu. Então, esse pedaço todo, ele é dividido em 12 partes. Então, as constelações, elas são diferentes de tamanho. Por isso que existe o nakshatra, é um outro conceito que eu não vou entrar aqui agora, que é a posição da Lua. E cada dia a Lua está conectada a uma estrela fixa. E essa estrela fixa ela tem uma representação. Tá? São 27 nakshatras, ou seja, 27 dias que a Lua faz o seu movimento completo. A Lua mais rápida. Mas enfim, isso é uma outra coisa. Mas enfim, isso é importante deixar claro para vocês. Tá? Vamos lá.
voltando aqui para o nosso amigo Leão. Primeira coisa, vocês precisam lembrar que todo signo ele tem uma qualidade, tá? O signo, claro, ele está relacionado a um elemento. Nós sabemos que o signo de Leão ele é de elemento fogo e de característica fixa, né? A característica móvel ou cardinal, porque são nomes diferentes, mas é a mesma coisa. São os signos de iniciativa, são os signos de ação, de mobilidade, tá? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, tá? Claro que essa ação, essa mobilidade, ela tem características diferentes. A mobilidade de um signo de fogo é diferente de uma mobilidade de um signo de terra. A mobilidade de Capricórnio, ela é diferente da mobilidade de Áries, tá? Mas todos esses 4 que eu falei são signos móveis. Os signos fixos, por exemplo, falando de astrologia de zodíaco tropical, eles são os signos de meio de estação. Os signos de meio de estação falam sobre a força plena da estação do ano. Então não é à toa que os signos fixos, eles são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, tá? O meio da estação, o momento mais forte da estação da primavera, né, pelo zodíaco tropical, é Touro. Só uma observação aqui, tá? Uma curiosidade. E Leão, ele é o ápice do verão, tá? É o meio do verão. Então, os signos fixos, eles fixam, estabilizam e desenvolvem. Mas eles carregam muita potência, tá? E os signos duais, duplos, né? Ou os signos mutáveis, são os signos, digamos assim, que estão já preparando para uma mudança, né? Eles antecedem a iniciativa, a mobilidade dos próximos signos móveis, né? Eles fazem ajustes e também são adaptáveis. Por que eu estou falando isso? Porque saber aonde o seu Lagnesha está, em qual signo ele está, isso dá um indício para você. Se você, por exemplo, tem o seu Lagnesha num signo, esse planeta, né? O planeta regente do signo ascendente, o seu Lagnesha, ele está num signo móvel, isso fala muito do quanto essa mobilidade na sua vida, às vezes você vai estar sempre percorrendo lugares diferentes, né? Você vai ter, às vezes, relacionamentos diversos, mudar de casas várias vezes, estar sempre se deslocando, tá? Claro que existem outros fatores, eu estou falando aqui, é um vetor. A astrologia, ela é o trabalho com diversos vetores em direções e forças diferentes, mas o astrólogo, ele trabalha com diversos vetores. Então, um dos vetores para a sua vida, se a gente sabe que onde o Lagnesha estiver, a casa que ele estiver, o signo que ele estiver, vai estar apontando como um foco da sua vida. Então você começa a entender a importância de você saber qual é o signo que o seu Lagnesha está. Esse signo, ele tem uma relevância muito grande na sua vida, na sua jornada, tá? Então, isso é importante, tá? Então, dito isto, Leão é um signo de elemento fogo e característica fixa. Ele é o signo da paixão. Leão, ele é o signo do coração. O signo de Leão, ele está muito ligado com essa região, né? Também ligada com o chakra, o Anahata. Leão, ele é um desafio muito grande para a gente, porque Leão, ele sinaliza onde você estiver. Leão no seu mapa é um lugar onde você exerce uma autoridade, onde você tem algo a poder mostrar. Seria o palco da sua vida, é onde Leão está. É onde você vai exercer esse, digamos assim, esse brilho, é onde você vai conseguir colocar algo muito particular seu, ou seja, essa criação. Isso que o Leão, ele é o signo da criatividade, ele é o signo também da saúde, o signo da autoridade. Então é importante saber onde Leão está no teu mapa. E Leão, ele é exatamente o signo que vem depois de Câncer.
Câncer, ele é o signo da profundidade da sua alma, das suas memórias, das suas lembranças, da sua sensibilidade, da tua segurança emocional. Leão, ele vem depois de uma investigação profunda dentro da sua alma. Câncer, vem Leão para colocar isso para o mundo. É o palco do mundo, é onde você coloca e expõe aquilo que você tem como autenticidade, né? Leão, autenticidade. Então não é à toa que você precisa sair daquelas profundidades líquidas de Câncer e você vai vir com um signo de fogo, um signo que fala sobre criatividade. A criatividade nesse sentido de uma certa singularidade, alguma coisa que vem de novo e que surge depois, ou seja, você busca aquilo que está na sua alma e expõe. E não por acaso, ele antecede o signo de Virgem, porque Virgem, ele vai purificar. Porque, e aí é o cuidado, o signo de Leão, a paixão, ela precisa ser muito bem trabalhada. Nós sabemos que o amor, ele é um passo adiante. Nós sabemos que o amor é um passo adiante, é um passo mais sofisticado, passou pela paixão. O amor é uma outra coisa. E para se preparar para o amor, para a relação, de fato, né, porque a paixão ela é objetal, tá? A relação de fato, que é a nossa relação com a alteridade, com o outro, é em Libra. Não é à toa que é o signo que trata do casamento, das relações, das parcerias. Então, antes de chegar em Libra, é preciso pegar essa paixão. Isso que foi exposto num fogo, o método, a purificação de Virgem, é que vai podar, no bom sentido, aquilo ali. Lembra do bonsai? A necessidade de você podar. E com uma paciência e com minúcia. Lembre-se que o signo de Virgem é também o serviço. Tá? Então, não adianta você expor em Leão para o mundo. Ok, importante. Mas é preciso você colocar diariamente Virgem de uma forma metódica, de uma forma de cotidiano e purificar isso. Fazer isso dar sentido. Por isso que o signo de Terra vem logo depois do signo de Leão. É preciso que aquilo faça que tenha sentido prático para a vida e servir ao mundo, às pessoas. Caso contrário, o sujeito fica totalmente tomado pela sua própria vaidade. Então, o signo de Leão ele é muito importante, mas ele não pode ficar em si mesmo. E como você consegue não ficar em si mesmo? Por exemplo, é servir. Virgem. Por isso que Virgem vem depois. E muito curiosamente, antes do casamento Libra, é preciso aprender a servir. Interessante, né? Então, antes de você ter uma relação verdadeira, não objetal, mas uma relação que inclua o outro, inclua o sujeito, como uma alteridade a você, é um desafio enorme. Não é à toa que Saturno se exalta em Libra. Saturno é o grande desafiador. Se exalta em Libra por isso. E por isso que casamento não é fácil. Mas é muito importante. Bem, vamos lá. Sobre o Sol. O Sol, uma das definições nos textos clássicos da astrologia védica é o Sol como Atman. O que aconteceu aqui no Ocidente, né? Eu acho que tem eu acredito, minha suspeita é que há um erro de tradução sobre essa ideia do eu com E maiúsculo
E essa confusão da tradução de a diferença entre E maiúsculo e E minúsculo. E minúsculo no sentido de uma identidade, né, bem freudiana, no sentido desse eu minúsculo, de uma identidade, de uma tentativa de saber o que nós somos, mas num sentido muito mais imaginário da coisa, muito mais essa tentativa que o Ocidente tem, e principalmente reduzir a sua própria vida ao signo solar. Mas esse eu com E maiúsculo, ele é diferente, né? E aí vem muito do Jung, né? E aí acho que as pessoas também, de alguma forma, também fizeram uma confusão. Esse eu, o Sol como eu, ele não é uma identidade individual no sentido de que vai falar sobre você. Mas o Sol, esse eu, é um eu como o Atma, como uma fagulha divina dentro de nós, não individualizada. Ela se manifesta em você, mas ela não é individualizada. Ela é uma fagulha divina que tem em todos nós. É essa a questão. E esse eu, ele não é algo no sentido de uma personalidade que o Ocidente acabou exacerbando demais. É a manifestação da fagulha divina dentro de você. Então, o Sol no nosso mapa, ele é um direcionador importante para a gente ir de encontro a essa fagulha divina dentro de nós. O signo, a casa. E o Sol, ele, como ilumina todos os planetas, ele é um certo farol também para a gente. Então, por isso que o Sol, ele é um dos significadores de vocação de trabalho, assim como Saturno. Então, olhar Saturno e o Sol no mapa de vocês é um dos vetores que fala sobre profissão, que fala sobre vocação, tá? Olhar também a casa 10 e tudo mais. Mas o Sol, ele é um indicador importante. Eu não estou dizendo que o Sol não é importante, ele é muito importante. Ele é um dos significadores pessoais, os 4 significadores pessoais. O Sol, a Lua, o Ascendente e o Lagnesha. Então, o erro de tradução, eu acho que assim, é não ter compreendido a diferença que existe entre eu com E minúsculo e eu com E maiúsculo. O eu com E maiúsculo não é essa personalidade que a gente, ai meu Deus, tudo a ver comigo. Ai, olha só. Signo solar, preste atenção. Vem comigo, para vocês compreenderem. Para você saber o teu signo solar, não precisa saber o ano que você nasceu. Olha só o nível do absurdo. Não precisa saber. É só você saber o dia que você nasceu. Sabendo o dia que você nasceu, pelo zodíaco sideral. Se o sujeito diz para mim que ele nasceu no dia 1º de dezembro, pelo zodíaco sideral, eu sei que o Sol dele vai estar em Escorpião. Não precisa nem saber o ano. Não precisa nem saber o ano. Olha só, e as pessoas tomam o Sol como principal, né, a principal identidade sobre a personalidade delas. Olha só a loucura. Então, você não precisa nem saber o ano que você nasceu, mas com isso você diz tudo sobre você, né? É uma loucura, né? O Ocidente, ele no Brasil, então, isso se perdeu completamente, a noção, tudo se reduzindo ao signo solar. Porra, isso é uma maluquice sem tamanho. Aí, olha só, para você saber a sua lua, aí você precisa saber exatamente o dia, o ano e tudo mais. Opa, já começa a mudar. E o seu ascendente, você precisa saber a hora exata que você nasceu. Então, o que traz mais singularidade a você? É o Sol, que não precisa nem saber o ano que você nasceu? Só precisa saber o dia e o mês? Ou o ascendente, por exemplo, que precisa saber a hora exata que você nasceu? Vocês entendem? E ainda diz que o ascendente é apenas uma máscara social. Percebe? Não, gente. Porra. Vamos.
Então, assim, o Sol ele é fundamental, claro que é. O Sol e a Lua no mapa, claro que é. Mas, porra, você se reduzir, aí o meu signo solar é Escorpião, então por isso eu sou isso, eu sou aquilo, ou então eu sou Áries. Nossa, você é o Satanás. Meu Deus do céu, não amiga, não chega próximo dele não. Porque o cara, ele tem o signo solar dele em Áries, ele é reduzido ao Satanás. Porra, sério mesmo? Então, eu tô com uma dor aqui, tá? Então, por isso que eu tô aqui, não tô de... Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês um pouco sobre o Sol, tá? Vamos avançar. Bem, se o teu Lagnesha, o Sol, para os ascendentes em Leão, claro, né? O vídeo de hoje é sobre isso. Ele estiver na sua casa 9, lembra-se que eu falei do Raja Yoga? Ele configura um Raja Yoga, porque o Sol ele se exalta no signo de Áries e ele se debilita no signo de Libra. Bem, exaltação é o lugar onde o planeta se sente mais potente, mais maravilhoso, mais fantástico. Ele poderia escolher 12 signos, dos 12 signos ele poderia escolher qualquer um. Inclusive ele poderia escolher até Leão para se exaltar, mas o Sol não escolheu o Leão para se exaltar. Ele escolheu Áries. Lembra que eu falei que o Sol ele tem uma certa relação com a autenticidade, né? Áries está ligado a isso, de você, de uma certa individualidade, né? Do fogo de movimento. Então, por isso que o Sol ele se sente muito bem num signo de Áries, porque Áries ele fala sobre essa capacidade da gente afirmar alguma coisa e ir de cabeça e sem ficar prestando atenção no que os outros vão dizer ou não. Claro, fala de uma impulsividade, fala às vezes de uma certa inconsequência, mas é interessante você entender por que o Sol encontra em Áries a sua exaltação. E ele vai encontrar em Libra a debilidade. Debilidade é o pior signo possível para um planeta. E o Sol se debilita em Libra. Libra ele é exatamente a ponderação. Pesar os dois lados, né? E nesse sentido muito mais diplomático, o Sol não se sente confortável, porque o Sol tem a ver com uma certa afirmação, né? Então nessa afirmação, num signo de Libra, ele não pode ficar tão condescendente assim, não pode ficar tão... Então o Sol ele se exalta no signo de Áries. Se você tiver o Sol, se você é ascendente em Leão, tiver o Sol no signo de Áries, ele vai estar na casa 9. A casa 9 ela é a casa mais auspiciosa que tem. Tá? A casa 9 ela fala sobre espiritualidade, fala sobre os mestres, fala sobre estudos, vai falar sobre fortuna, vai falar sobre transcendência também. Tudo isso vai estar ligado à casa 9. A casa 9 é a casa do pai, a casa 9 ela é a casa das viagens. Ela é uma casa altamente benéfica. Então, se você tem o Sol, que é tão importante no mapa na astrologia, ele está em exaltação numa casa maravilhosa, isso é uma configuração. O planeta regente da casa 1 na casa 9, em exaltação. Então isso é muito bom, tá? Então esse seria o Raja Yoga. Ao passo que um Sol na casa 3, em Libra, para vocês que têm o ascendente em Leão, não é legal. A casa 3, por exemplo, é a casa da coragem. E um Sol debilitado na casa 3, às vezes pode dar ao sujeito... Por exemplo, ele pode ser, olha que interessante, ele pode trazer uma certa arrogância, porque Libra, por achar que tem a medida certa das coisas, a lei, né, o equilíbrio certo, isso pode trazer uma certa arrogância. Mas também pode trazer uma certa covardia, né, um Sol debilitado na casa 3, ou pelo menos uma relação difícil com os irmãos. Casa 3 fala sobre os irmãos, né? Enfim, mas é um aspecto complicado, não é legal não.
Não é legal. Esse Sol em Libra pode trazer, às vezes, uma necessidade mais de pesar e sem a ação afirmativa. Aí pesa demais, fica muito em dúvida, muito tentando passar pano em tudo, tentando encontrar sempre uma harmonia para alguma coisa acontecer. E o Sol não está muito preocupado com isso, não. Então o Sol ele fica muito mal no signo de Libra, não é muito legal para ele. Essa sintonia não é boa, né? Outra coisa importante também, lembrando que o Sol ele é inimigo de Saturno. Então o Sol nos signos de Saturno, Aquário e Capricórnio, claro que tem outros fatores, né, no mapa de vocês, mas a princípio também não é muito bacana, não. Tá? Por conta disso. Não, então isso é um fator de análise. 2. Então, por esse lado, não é bacana. Tá? Lembrando que o Sol em Aquário, para os ascendentes em Leão, o Sol vai estar na casa 7. A casa 7 ela não dá muita força posicional para o Sol. Né? Lembrando que a casa 7 ela é sempre a casa do Sol poente. O Sol ele se exalta no ascendente, né? E ele vai percorrendo. Então, quando você tem um Sol se você tem um Sol de 6 horas, você nasceu 6 horas da manhã, provavelmente o teu Sol ele vai estar na casa 1, ascendendo, né? Não é a hora que mais ou menos o Sol nasce? Se você tiver um Sol, se você nasceu próximo do meio-dia, provavelmente o teu Sol ele vai estar na casa 10. Se você nasceu próximo das 6 horas da tarde, o teu Sol provavelmente vai estar na casa 7, que é onde o Sol se põe. Ele perde exatamente essa força. Não é à toa que Saturno tem a força direcional na casa 7. Interessante, né? Quando eu falo essa inimizade do Sol com Saturno, Saturno se exalta em Libra, o Sol se debilita em Libra. Saturno se debilita em Áries e o Sol se exalta em Áries. Você vê como é que eles têm o Saturno ele tem uma relação difícil com o Sol, né? Então, eu não vou falar de todas as casas, mas isso é só um panorama geral para vocês, tá? O próximo vídeo eu vou tratar do ascendente em Virgem, tá? Lagnesha, Mercúrio. Um abraço.